Olá, meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste aí diretamente da sua casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa classe Parábolas de Jesus. Nós temos já há algum tempo sido muito abençoados com o estudo de parábolas. Nós temos refletido sobre verdades bíblicas muito preciosas, muito profundas que Jesus transmitiu a nós através de parábolas. E como eu costumo falar sempre que eu estou aqui com os irmãos na EBD, é uma alegria muito grande, é uma honra muito grande estar aqui com vocês para que nós possamos juntos conhecer mais da palavra do Senhor e também conhecer mais o próprio Deus. Então, o desejo do meu coração hoje, com esse estudo, com essa mensagem, com essa reflexão que nós vamos fazer, é que o Senhor fale ao seu coração, assim como ele também falou profundamente ao meu através da parábola que nós vamos estudar hoje. E a parábola de hoje, meus irmãos, é uma parábola muito conhecida. Eu acredito que grande parte de vocês, se não todos, já ouviu falar sobre ela e nós vamos comentar daqui a pouco, mas antes nós vamos orar para começar a nossa classe. Vamos orar então, aí onde você estiver. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Oremos. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por este dia, Senhor. Te agradeço, Deus, por este momento que eu estou tendo aqui, ó Pai, com os meus irmãos. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor, de conhecer mais de Ti, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Te peço agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, que o Senhor esteja me capacitando, Senhor, iluminando a minha mente, ó Pai, que não sejam as minhas palavras, nem os meus pensamentos, ó Deus, mas que sejam as Tuas palavras e os Teus pensamentos através de mim, através da minha vida, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja falando, Senhor, ao coração de cada um que está me assistindo neste momento, ó Deus. É isso que nós te pedimos, é isso que nós agradecemos. Entregamos a Ti este momento, Senhor, e todo o nosso louvor, ó Pai, e toda a nossa adoração a Ti, Senhor, que és digno, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre 3 histórias contadas por Jesus no mesmo momento. Você pode estar se perguntando assim, ué, por que a Ju falou 3 histórias? Por que ela não falou 3 parábolas? Porque, na verdade, o que muitas pessoas não sabem é que essas 3 histórias, apesar de serem bastante conhecidas, elas são consideradas uma única parábola. Então, nós vamos ver que Jesus contou essas 3 histórias, uma seguida da outra, e ambas têm a mesma temática. Essas histórias elas vão falar do fato de alguém ter perdido algo muito precioso. Então, são histórias de coisas perdidas que foram encontradas e geraram muita alegria, geraram uma alegria muito grande. E a parábola que nós vamos estudar hoje, então, se chama Achados e Perdidos. Provavelmente você já deve ter escutado sobre elas muitas vezes, porque elas são bastante conhecidas, né, essas histórias. Elas fazem parte de uma parábola muito conhecida, essa Achados e Perdidos. E hoje nós vamos refletir com mais profundidade, então, sobre as seguintes histórias. A história aqui da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho perdido, que também é uma história conhecida como filho pródigo. As pessoas comumente chamam a parábola do filho pródigo, certo? E nós vamos ver que essa parábola, ou seja, essas 3 histórias, elas se encontram lá no livro de Lucas 15, né, versículos de 1 a 32. Então, se o irmão, se a irmã já quiser abrir a sua Bíblia, e eu estou com a minha aqui aberta do meu lado, se você já quiser abrir aí em Lucas 15, capítulo 15, versículos de 1 a 32, você já pode abrir, que nós vamos fazer a leitura desse texto juntos, certo? Então, vamos começar a nossa leitura, já vamos começar fazendo essa leitura para que nós possamos começar a nossa aula.
É uma leitura um pouquinho extensa, então pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas de todo modo eu também coloquei aqui para a gente, tá certo? Vamos lá. E chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Aqui nós temos algumas traduções, meus irmãos, que também estão dizendo assim: faze-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Essa tradução aqui apareceu como jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho,
Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Então, essa foi a leitura aí da nossa parábola, que está lá em Lucas 15, de 1 a 32. E após a leitura, meus irmãos, deste texto, nós podemos observar que nós temos aí 3 histórias. Primeiro, a história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e, por fim, a história do filho perdido ou filho pródigo, como é bastante conhecida. E essas histórias, elas se assemelham muito nas suas mensagens, mas cada uma possui um contexto específico que nos ajuda a refletir sobre as verdades bíblicas presentes em cada uma delas. Então, cada uma tem aí as suas peculiaridades, os seus detalhes, os seus pormenores que nós vamos comentar aqui na nossa aula de hoje. Então, como eu já falei no comecinho, essas histórias, elas são consideradas uma só parábola, porque Jesus simplesmente, ele continuou a contar, né? A gente pode observar aqui, né, que ele não fez uma pausa de uma para outra, ele simplesmente continuou a contar. Então, foi uma história fluida, uma depois a outra. E aí a gente vai observar aqui que elas se complementam para transmitir a mensagem que Jesus pretendia ali naquele momento. E para que nós compreendamos essa mensagem, o que Jesus tinha como objetivo quando ele contou essas 3 histórias, quando ele contou essa parábola, achados e perdidos, é interessante nós pensarmos um pouquinho no contexto dessa parábola. O que estava acontecendo quando Jesus contou essa história? Nós vamos observar que o texto inicia já falando de quem estava com Jesus quando ele contou essa história. Quem eram as pessoas que estavam com ele? E aqui nós vemos no versículo 1 e 2, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós vamos ver que naquele momento que Jesus contou essa história, havia basicamente 2 tipos de pessoas. Os publicanos e pecadores, que é assim que o texto fala, e os fariseus e os escribas, que eram considerados os homens religiosos, os homens que guardavam a lei. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, é interessante nós vermos como o texto faz essa divisão, né? Publicanos e pecadores, como se os fariseus e os escribas não fossem pecadores também. E isso pode dizer algumas coisas para a gente. Por exemplo, isso mostra de uma maneira implícita que essa divisão naquela época era muito clara, era uma divisão muito gritante, isso ficava muito explícito para a sociedade. Os que eram pecadores, os marginalizados, os que estavam à parte, os que não tinham mais jeito, entre aspas, né? E os santos, também, entre aspas, considerados santos, os homens que guardavam e seguiam a lei, ou seja, os homens religiosos, representados aí na figura dos fariseus e dos escribas. Porém, outra coisa bastante interessante é que desse grupo de pessoas, havia um grupo que estava bastante incomodado. Que grupo era esse? O grupo dos fariseus e dos escribas. Eles estavam claramente incomodados, porque Jesus estava com os pecadores, porque Jesus comia com os pecadores, porque Jesus gastava tempo com aquelas pessoas. É como se nós falássemos hoje em dia, porque Jesus se misturava com aquelas pessoas. Jesus, o mestre, que é santo, como que ele pode ficar com essas pessoas, com pecadores, com publicanos? E aí a gente pode pensar numa gama de pessoas, né, com ladrões, com prostitutas, por exemplo. Isso fala muito sobre eles, isso fala muito sobre os fariseus e sobre os escribas, como eles se enxergavam, né, com esse ar de superioridade, com esse senso de superioridade. Esses homens, eles não se enxergavam como carecidos, né, como necessitados da misericórdia de Deus. Na mente deles, eles já eram santos, eles já faziam o suficiente. Mas essa situação aqui, esse contexto, exemplifica muito bem o tipo de ministério terreno de Jesus. Jesus veio para os pobres,
Jesus veio para os desprezados. E o próprio Cristo falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, o ministério de Jesus foi junto a essas pessoas. E, por outro lado, eu gosto de pensar também nos publicanos e nos pecadores nesse momento. O texto se refere aos pensamentos e aos comentários dos fariseus e escribas, mas o texto não fala sobre os publicanos e pecadores, o que eles estavam pensando, o que eles estavam comentando, como eles estavam se sentindo ali naquele momento. E eu gosto de pensar sobre isso. Como que eles estavam ali? Eles estavam ali lado a lado com Jesus, o Senhor, junto com aqueles homens religiosos que provavelmente deveriam ser bem intimidadores, julgadores. Como que eles se sentiam nesse contexto? Talvez envergonhados, talvez menos merecedores, ou talvez não merecedores da graça de Deus. Mas ainda assim, eles estavam ali com Jesus. Ainda assim, eles estavam ali aos pés do Mestre, reconhecendo que eles precisavam ouvir aquelas palavras, que eles precisavam estar na presença do Senhor. E Jesus, claro, com toda a sabedoria que Deus lhe conferiu, sabia exatamente o que passava no coração de cada pessoa que estava ali. Jesus sabe o que vai no nosso coração, meus irmãos. Ele sabe o nosso pensamento mais profundo, mais íntimo. Então, Jesus sabia o que todos aqueles homens religiosos estavam pensando, estavam comentando entre si. Jesus sabia o que os publicanos, o que os pecadores estavam sentindo. E esse contexto, então, esses sentimentos, né, assim como tudo isso que nós estamos comentando, esse contexto geral, foi isso que levou Jesus a contar essa parábola. Então, Jesus tinha um objetivo muito claro, Jesus queria falar ao coração de todas aquelas pessoas. Então, com essas 3 histórias, Jesus veio de encontro direto ao coração de todas as pessoas que estavam ali. Tanto os publicanos e pecadores, como os fariseus e escribas foram diretamente atingidos pela palavra do Senhor através dessa parábola. Então, nós vemos aqui que Jesus conta 3 histórias na mesma parábola, mas em 3 dimensões diferentes. E nós vamos analisar cada uma dessas parábolas e comentar um pouquinho algumas aplicações que essas parábolas trazem para a gente também hoje, tá bom? Começando aqui, então, com a ovelha perdida. Essa parábola é a primeira, ela está lá em Lucas 15, de 4 a 7. Deixa eu abrir aqui, Lucas 15, de 4 a 7. De maneira geral, como nós lemos, essa história, ela consiste no seguinte: um homem, um pastor de ovelhas, tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perdeu. Ela se perdeu do rebanho. E o que esse pastor fez? Ele deixou as 99 ovelhas que estavam com ele e foi em busca da única ovelha que se perdeu. Ele foi em busca da ovelha perdida. E aí, quando ele finalmente a encontra, ele a carrega, como a gente está vendo aqui nessa imagem, ele a coloca sobre os seus ombros e ele fica muito feliz. Muito, muito, muito feliz, chama os seus amigos, chama os seus vizinhos e fala: fiquem felizes comigo, se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Aqui, gente, a gente pode comentar um pouquinho sobre esse animal, sobre a ovelha. A gente vê aqui que essa ovelha, ela não se desviou de propósito, né? Ai, eu vou me desviar aqui. Não, não foi isso. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal que não tem senso de direção. Alguns estudiosos consideram a ovelhinha um animal tolo, um animal muito bobo, porque ela não consegue ter direção sozinha. Por isso que as ovelhas, elas precisam ser apacentadas, elas precisam ser tocadas, elas precisam ser guiadas, elas precisam de alguém para estar ali. E essa ovelha, né, essa ovelha perdida, ela simplesmente se perdeu, né, ela se separou do rebanho. E você pode pensar assim: nossa, mas que animalzinho mais bobo, né? Essa ovelha, como que ela se perdeu assim? Mas, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Nós somos iguaizinhos a essas ovelhas. Nós somos iguais às ovelhas. A própria palavra do Senhor diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor.
essa analogia, gente, mostra para a gente que nós podemos estar junto ao pastor, nós podemos estar ali pertinho dele, pertinho do rebanho, e simplesmente por uma falta de atenção, por algum motivo muito pequeno, nós podemos nos perder, nós podemos nos afastar, nós podemos nos desgarrar dele. A gente pode estar no rebanho, trazendo para o nosso contexto, nós podemos estar na igreja, podemos estar em comunhão com os nossos irmãos, mas o nosso coração pode muito bem estar distante do Senhor. Nós podemos estar nos perdendo aos poucos, sem sequer perceber. E foi isso que aconteceu com essa ovelha. Então a gente observa, fazendo um paralelo com as nossas vidas, que a ovelha sozinha, ela é um animal que não tem direção, ela não tem essa característica, essa habilidade. Sozinha ela não tem direção, ela precisa de um pastor, ela precisa ser guiada. E nós somos da mesma forma. Nós não sabemos o que é bom para nós. Nós precisamos, nós carecemos da misericórdia, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo nós sendo tão limitados, tão incapazes de, sem o Senhor, discernirmos as coisas com clareza, ainda assim nós temos um Deus de amor que vai em busca do perdido. Nós somos salvos pela graça, é isso que a palavra do Senhor fala. Mas a palavra do Senhor continua falando que isso é dom de Deus. Ou seja, é o Senhor quem vem ao nosso encontro. É o Senhor quem providenciou essa reconciliação na pessoa de Jesus, certo? Então é o que acontece aqui com essa história da ovelha. A ovelha se perdeu. Prontamente, ao perceber isso, o pastor pensou, minha ovelha, eu vou atrás dela. Deixou as 99 e foi atrás de uma, gente. O que isso mostra pra gente? Que essa ovelha era preciosa. Cada vida no reino de Deus é preciosa para o Senhor. E aí nós podemos continuar fazendo algumas reflexões aqui, por exemplo, lá no versículo 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus começa esse versículo com uma pergunta: que homem não faria isso? E a gente observa que essa é uma atitude que se espera de um pastor, segundo Jesus. Essa é a atitude de alguém que se espera de alguém que cuida de vidas. Que homem, tendo um rebanho, se uma pessoa se desgarra, né, uma ovelha, no caso do rebanho, se desgarra, que homem que não vai atrás dessa ovelha? É que pastor que não vai atrás dessa ovelha? Então, aqui a gente tem também algo, um conselho, uma característica dada por Jesus para pessoas que têm responsabilidade com outras vidas. É algo que se espera de um pastor, é algo que se espera de alguém que tenha responsabilidade por outras vidas. Quando uma pessoa se perde, essa pessoa, tomada de amor, de compaixão, ela vai atrás. Ela não deixa essa pessoa sozinha. Ai, que se afastar, tudo bem, vamos respeitar. Com todo respeito, com toda diligência, com todo amor, essa pessoa vai atrás, assim como esse pastor fez. E ao achá-la, coloca nos ombros. Meus irmãos, por que será que esse pastor colocou essa ovelha no ombro? Como será que essa ovelha estava? Será que ela estava machucada? Será que ela estava ferida? Será que ela não conseguia andar sozinha? Se nós fizermos uma relação com as nossas vidas, com o nosso contexto, né, quando uma pessoa se perde, quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, e ela é encontrada, né, quando ela é encontrada de fato, essa pessoa não tem condições de andar sozinha. Ela precisa de amparo, ela precisa de acompanhamento, ela precisa literalmente ser carregada. Então, assim como esse pastor carregou essa ovelha nos seus ombros, nos seus próprios ombros, assim também nós devemos fazer com aqueles irmãos que se desgarraram, se distanciaram. E quando eles regressam, quando eles voltam ao nosso convívio, nós precisamos praticamente carregá-los em oração, em acompanhamento, demonstrando preocupação, demonstrando que a gente se importa, caminhando juntos mesmo. E assim essa ovelha, ela vai se reerguer com a nossa ajuda diante do Senhor. Então aqui a gente pode continuar aí
essa história, e nós vemos aqui a expressão cheio de júbilo. Cheio de júbilo, esse pastor ficou muito alegre por ter encontrado a sua ovelha tão preciosa. Ele chama os amigos, ele chama os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Então a gente vê que essa alegria é uma alegria compartilhada. A alegria por um perdido não é apenas do pastor, por um perdido que retorna, é uma alegria de toda uma comunidade. Então, quando uma pessoa retorna, é quando uma pessoa que estava perdida é achada, toda uma comunidade se alegra. Não é apenas o pastor que se alegra, isso mostra o valor daquela ovelha. E o mais bonito está lá no versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, esse versículo encerra essa primeira história da parábola de achados e perdidos. Aí essa história da ovelha, falando aí, de fato, esse versículo maravilhoso, que haverá grande alegria no céu quando o pecador se arrepender. Então, meus irmãos, essa foi a nossa primeira história. E a nossa segunda história é a história da dracma perdida. Essa história, meus irmãos, é a mais breve, mas ela também é cheia de significados muito importantes para a gente. A gente pode pensar um pouquinho aí sobre essa história da dracma. E se você não sabe o que é uma dracma, eu coloquei uma imagem aqui para a gente. A dracma, nos tempos bíblicos, era uma moeda de prata com a imagem do imperador. Então, era costume naquela época a esposa receber o dote, né, do casamento de 10 dracmas. Seria mais ou menos um relativo ao que é a aliança hoje, a aliança de casamento. Naquela época, o que significava o compromisso do casamento era esse dote das 10 dracmas. Então, possivelmente, essas 10 dracmas da história eram o dote dessa mulher. Então, só para a gente retomar essa história, o que acontece aí na história da dracma perdida? Certa vez, uma mulher, tendo 10 dracmas, perde uma delas. Perde essa dracma em casa. E aí, o que ela faz? Ela procura com todo empenho, liga sua candeia, sua lamparina, né? Liga sua lamparina, varre a casa e encontra a dracma perdida e se alegra muito ao encontrar a dracma perdida. Então, para que você pense um pouquinho aí, então, as mulheres, elas usavam as dracmas como um enfeite na cabeça, como eu coloquei aqui nessa imagem, né, um enfeite na cabeça aqui, tá vendo? As 10 dracmas, elas poderiam ser usadas como enfeite na cabeça, como nós estamos vendo aqui, ou também elas podiam ser usadas como um colar, certo? Como um colar. Isso eram dois costumes aí muito usuais da época. E a gente vai observar também, fazendo aí uma análise mais histórica, né, que essas dracmas, elas mostravam que essas mulheres eram casadas. Então, essas dracmas, meus irmãos, elas mostravam um compromisso, elas falavam de um compromisso daquela mulher com seu marido, da sua fidelidade com seu marido. Logo, imagina o que era uma mulher perder uma dessas dracmas. Representava falta de cuidado e também até mesmo falta de respeito, né, para com seu marido. Então nós vemos que essa pequena dracma, ela representava muito para a mulher da história, porque mesmo tendo as outras 9, essa mulher, ela procura com muita diligência a dracma que foi perdida. Então a história nos conta aqui, se a gente for voltar um pouquinho, que a mulher lançou mão de recursos, dos recursos que ela tinha. Naquela época, as casas mais humildes, as casas mais pobres, eram construídas sem janelas, não tinha janela. Então, as casas eram muito escuras, a única iluminação que entrava na casa era a iluminação da porta. Por isso, a gente vê a mulher acendendo uma candeia, uma lamparina, e saindo pela casa procurando e varrendo a casa, que provavelmente deveria ter muito pó, né, pelo material com o qual a casa era construída, e a dracma finalmente é encontrada. E aquela mulher se alegra muito. E assim
também nós temos um versículo semelhante àquele que nós vimos lá no versículo 7. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui Jesus está fazendo referência mais uma vez ao fato de alguém ser encontrado pelo Senhor, ao fato de alguém se arrepender. Assim como a ovelha foi encontrada, assim como a dracma foi encontrada, e nesses dois casos houve muita alegria, muito gozo, muito regozijo, mais ainda a alegria no céu quando um pecador se arrepende. E pensando aí sobre essa questão da dracma, diferente da ovelha que se perdeu por não saber andar sozinha, por não ter senso de direção, nós vemos que essa dracma ela foi perdida por descuido. A mulher estava em casa e simplesmente perdeu a moeda. E se nós pensarmos fazendo um paralelo hoje, né, com as nossas vidas, infelizmente, muitas pessoas que se afastaram do Senhor, que estão longe dos caminhos do Senhor, que estão longe do próprio Deus, não planejaram isso. Não foi algo de caso pensado. Eu vou deixar a igreja, eu vou deixar de me relacionar com o Senhor. Não, não foi nada disso. Elas simplesmente se descuidaram, foram se afastando aos poucos, foram trocando a alegria da presença do Senhor por outras coisas, até estarem completamente distantes e perdidas e longe aí do Senhor. Isso, meus irmãos, nos faz refletir sobre a necessidade de nós cuidarmos espiritualmente uns dos outros, de nós cuidarmos dos nossos irmãos, de nós orarmos pelos nossos irmãos, de nós acompanharmos os nossos irmãos. E também de individualmente nós estarmos sempre vigilantes, sempre priorizando o nosso relacionamento com o Senhor, assim como diz lá em 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então que nós possamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, sempre buscando a presença do Senhor e cuidando uns dos outros. Então essas são as reflexões iniciais que nós podemos fazer aí na história da dracma perdida. E por fim, chegamos então à história do filho pródigo. Eu estava procurando uma imagem para colocar aqui no nosso slide, e essa imagem me chamou bastante atenção. Foi uma imagem que me deixou bastante emocionada por conta da expressão do pai. Se você for observar, é uma expressão de alívio, mas é uma expressão carregada de muita emoção, né, misturada com tristeza. Esse pai estava preocupado, estava aflito. Imagina o seu filho desaparecer e você nunca mais ter notícias dele. Então, é um misto de sentimentos. A gente fica imaginando o que esse pai estava sentindo nesse momento, né? E só para a gente fazer uma retomada, essa história, meus irmãos, talvez é a história mais conhecida dessa parábola e também é a mais extensa. Ela vai aí do versículo 11 ao versículo 32. É uma história com mais desdobramentos, certo? E nós vamos comentar um pouquinho aí sobre ela, tá bom? Na época de Jesus, um pai poderia dispor dos seus bens quando ele ainda estivesse vivo, de duas maneiras, ou por herança, ou ele poderia doar os seus bens. E aí o que aconteceu? Essa história conta sobre um pai que tinha 2 filhos, e certo dia o filho mais novo pediu a sua herança. Ele falou: pai, eu quero a parte que me cabe na minha herança. E o pai, então, fez como o filho pediu. E esse filho, pegando a sua herança, decidiu ir embora. Foi para um lugar muito distante. E aí, naquele lugar, a Bíblia fala que ele viveu de maneira extravagante e gastou tudo. Esse rapaz ficou pobre. E após ficar pobre, ele passa por muita necessidade, porque naquele lugar onde ele estava, houve uma grande fome. E a Bíblia fala que esse rapaz desejou até mesmo a comida dos porcos. E pensa, poxa, eu estou aqui desejando a comida dos porcos, e os trabalhadores do meu pai têm abundância de comida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar à presença do meu pai, eu vou pedir perdão, e eu vou pedir que ele me aceite como um trabalhador, como um empregado.
E assim ele o faz. Porém, para sua surpresa, o pai se alegrou quando o encontrou e comemorou o seu retorno. E aí, então, nós temos essa imagem, né, do pai abraçando o filho, emocionado. E algumas observações nós podemos fazer ao pensar nessa história. Vamos lá para o versículo 13, ó. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Primeira coisa que a gente observa aí foi poucos dias depois. Gente, esse rapaz sequer esperou. A gente vê que provavelmente foi uma decisão tomada por impulso, ele já estava decidido. Pegou o dinheiro e em poucos dias ele já foi embora, já não estava mais ali, então ele estava decidido. Segunda coisa, ele partiu para onde? Para uma terra longínqua. Ele realmente queria estar longe do seu pai e longe da sua família. Ele queria viver por conta própria, ele queria aproveitar a vida da maneira que ele bem entendesse, como ele achava que era bom, como ele achava que era certo, que era correto, que era interessante. Então ele foi para muito longe. E logo desperdiçou o seu dinheiro. A gente vê aqui que que foram atitudes de uma pessoa muito volúvel, movida por paixões passageiras, porque o dinheiro acabou, uma pessoa completamente imprudente. E aí nós vemos que o desenlace dessa história foi esse rapaz começou a passar por muita necessidade, porque teve fome, né? Teve uma fome naquele local. Isso fez com que ele percebesse o seu estado completamente miserável. E se nós pararmos para pensar, muitas vezes algumas pessoas que estão distantes do Senhor, elas realmente chegam ao fundo do poço e só ali no fundo do poço elas percebem onde elas estão. Elas caem em si. A Bíblia ela usa essa expressão, caindo em si, lá no versículo 17. É como se fosse assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O meu pai me dava tudo, na presença do meu pai eu tinha tudo. Por que eu estou vivendo essa vida? Então, cair em si foi algo que aconteceu com esse rapaz. E é algo que muitas vezes acontece com pessoas que estão no fundo do poço, que se afastaram do Senhor, mas lembram que em Deus elas têm um pai de amor, elas têm um pai de salvação, que elas podem ter uma vida diferente. E aí a gente vê que lá no versículo 18, esse rapaz, de maneira muito humilde, ele reconheceu a sua condição. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me perdoa, pai. Eu quero ser seu empregado. Eu sei que eu não mereço. E olha que bonito isso, né? O reconhecimento de que ele precisava do pai. E assim nós fazemos também, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, que Ele é tudo que nós precisamos. E aí, então, aconteceu a reconciliação. O pai se alegrou. E é muito interessante nós pensarmos aqui que o pai usou uma expressão muito forte, muito marcante. O pai disse que o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E por que essa palavra morto? Por que aquele filho estava considerado morto? Porque quando nós estamos longe do Senhor, quando nós estamos longe de Deus, nós estamos completamente perdidos. Nós estamos praticamente mortos, condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Por isso essa expressão morto, por isso a alegria de ter encontrado aquele filho. Mas é muito necessário e muito importante que a gente fale um pouquinho sobre o filho mais velho. Você lembra do filho mais velho? Quando o filho mais velho estava chegando em casa, ele viu as músicas, ele viu as danças, viu a festa e falou: o que está acontecendo? E aí alguém falou: ah, seu irmão voltou, seu pai mandou matar um boi, tá feliz, tá comemorando. E aí esse irmão mais velho se sente o quê? Injustiçado. Ele fica sentido e fala: pai, eu tô aqui com você o tempo todo, eu nunca te desobedeci, eu trabalho para o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegar com os meus amigos. E aí a resposta do pai é muito bonita. O pai fala: filho, tudo o que eu tenho é teu.
Tu estás sempre comigo, mas o teu irmão estava morto e reviveu. Então é justo que a gente se alegre por ele. Então aqui a gente vê que esse irmão mais velho, ele representava quem? Os fariseus, os homens religiosos que estavam ali se sentindo superiores, os merecedores de estarem ali aos pés de Jesus, de estarem na presença do Senhor. Eles achavam que só eles mereciam o amor do Pai, mas o amor de Deus é abundante, o amor de Deus é para todos. Então essa foi mais uma lição ali para os fariseus. E se nós formos aí observar, né, algumas características do homem, da raça humana de maneira geral, essas histórias, essas 3 histórias que nós ouvimos, elas contam um desfecho semelhante de algo que se perdeu, algo que foi encontrado, e elas contêm verdades espirituais muito profundas para as nossas vidas. Ainda que falem de um animal, no caso a ovelha, de um objeto, no caso a dracma, e de uma pessoa, no caso o filho perdido, o filho pródigo, elas representam em vários aspectos o homem que está longe de Deus. Primeiro, esse homem, pessoal, que está longe de Deus, está perdido, completamente perdido. Ele precisa ser encontrado, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus. Segundo, esse homem é extremamente precioso. Nós vimos ali que o pastor não pensou 2 vezes para ir atrás da sua ovelha. Nós vemos que a mulher da dracma, ela lançou mão de tudo que ela podia para encontrar aquela dracma. A gente vê que o pai já estava esperando o filho, porque o pai estava lá paradinho esperando o filho. Ou seja, eles eram preciosos. Então esse homem, essa pessoa distante de Deus, ela é preciosa, uma vida preciosa para o Senhor. Cada um é importante para o Senhor. A ovelha, ela era valiosa para o pastor porque ela fazia parte do rebanho. A dracma era valiosa porque ela fazia parte da aliança daquela mulher com o marido. Então, assim como a imagem continha, a dracma continha a imagem do imperador, do rosto do imperador, assim somos nós também, criados à imagem e semelhança do Senhor. Todos nós somos preciosos para Deus. E o filho era precioso porque ele fazia parte do lar. Imagine um pai que perde um filho. A gente vê aí histórias, né, de pais que perdem filhos, que perdem crianças. Esses pais procuram durante anos, têm a vida completamente modificada. Algumas pessoas nunca se recuperam disso, né, de terem perdido um filho, seguem procurando a vida toda. Agora imaginem, meus irmãos, o amor de Deus por um filho perdido, o amor imensurável, incomparável, incondicional de Deus por uma alma perdida. Por isso, o homem também que está longe de Deus, ele é procurado. As 3 histórias mostram que houve uma iniciativa de busca. Jesus estava mostrando ali que o pastor foi em busca da ovelha, que a mulher foi em busca da dracma e que o pai estava esperando o filho, certo? Então a gente vê aí que a iniciativa, ela é do Senhor. E esse homem, quando ele é encontrado com muita alegria, com muito gozo. O Senhor se alegra quando o pecador se arrepende. E a gente vê que há muita alegria nas 3 histórias e a gente consegue observar, perceber muito claramente que há uma alegria muito genuína e muito verdadeira. Mas se nós formos observar com mais detalhes, cada uma dessas histórias, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, cada uma das histórias presentes nessa parábola representa um tipo de pessoa que está perdida hoje, distante do Senhor. Vamos dar uma olhada aqui, começando com a ovelha perdida. Pessoal, a ovelha perdida representa um tipo de pessoa que se distanciou do Senhor, mas não consegue voltar sozinha. Lembra que a ovelha não tem senso de direção? Pois é. Aqui nós temos as características. Essa pessoa sabe que ela está perdida, ela sabe que ela se perdeu, ela olha para os lados e não vê mais ninguém, mas ela não sabe como voltar. Ela não tem as estratégias para voltar, ela não consegue voltar sozinha.
Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que voltam sozinhas, elas voltam por conta própria. A ovelha perdida representa aquelas pessoas que não conseguem voltar sozinhas, elas precisam muito de ajuda. A dracma perdida, ela representa o tipo de pessoa muito difícil de ser encontrada. E aí você pode pensar naqueles casos que você olha e pensa, cara, fulano está perdido. Essa pessoa não volta mais. Essa pessoa não tem mais como voltar para os pés de Jesus. Ainda que nós saibamos que Jesus transforma, nós saibamos que Deus pode fazer todas as coisas, muitas vezes o nosso coração, ele tem esse tipo de pensamento. Nossa, mas fulano se afastou tanto de Deus, é tão difícil ele voltar, acho que não volta mais não. Acho que essa pessoa vai ficar sempre assim. São esses casos que você olha e que você pensa, não tem mais jeito, mas a palavra do Senhor diz, porque para Deus não haverá impossíveis. Então, tudo é possível para o Senhor. E qual é a característica dessas pessoas? Eles não sabem que eles estão perdidos. Por quê? Porque para eles não faz diferença. Estão vivendo a vida do jeito que eles querem, estão onde eles querem, né, onde eles acham que é bom. Então, por não saberem que eles estão perdidos, eles também não sabem como voltar. E eles são pessoas difíceis de serem alcançadas, difíceis de serem encontradas, porém, não impossíveis, porque para o Senhor não há impossíveis. E nós temos aí, para finalizar, o filho pródigo. Quem que o filho pródigo representa? O filho pródigo representa, gente, aquelas pessoas que se afastam do Senhor deliberadamente, ou seja, elas se afastam de caso pensado porque elas querem se afastar, elas decidem fazer isso. Então aqui a gente vê que é uma pessoa que precisa encontrar a si mesma, ela precisa se encontrar. E essa pessoa sabe que está perdida, ela sabe, ela tem consciência que ela está longe do Senhor, ela sabe como voltar, ela sabe qual é o caminho, mas ela precisa tomar a decisão, e isso é algo muito difícil. A gente vê aqui, por exemplo, no caso do filho pródigo, que ele estava passando muita necessidade, e o que ele fez? Ele voltou direto? Não, ele tentou caminhos alternativos, ele foi atrás de uma pessoa para trabalhar, e aí ele começou a apacentar porcos. Então, essas pessoas, elas buscam meios para suprir essa necessidade que só Deus pode preencher. Até que em determinado momento, esse filho se olhou para a sua condição e falou, nada mais me preenche, eu estou numa situação deplorável, eu preciso do meu pai. Então, é assim também que acontece com essas pessoas que estão conscientes, que escolheram se afastar do Senhor, que sabem como voltar, mas precisam apenas tomar essa decisão. E nós não podemos esquecer também, gente, de uma quarta pessoa, né? Perdão, de uma quarta situação, que é o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho. Por que a gente está considerando o irmão mais velho? Porque ele se considera mais merecedor que os demais. Ele também está perdido. Ele está perdido porque ele não se vê de maneira adequada. O Senhor não faz acepção de pessoas, isso é bíblico. Então, essas pessoas que se consideram mais merecedoras do que os outros, elas também estão perdidas em certo nível, porque elas não compreenderam ainda a profundidade da graça do Senhor, elas não entenderam de fato o que é a graça do Senhor. Então, qual é a característica? Essas pessoas não sabem que elas estão perdidas, elas não sabem que elas estão equivocadas, que o pensamento delas é errôneo, elas não sabem como voltar também, e elas precisam de ajuda para encontrar o caminho de volta, elas precisam de ajuda para perceber que realmente o amor do Senhor, o amor do Pai, ele é para todos, não apenas para aqueles que parecem mais santos ou mais merecedores, porque merecedores nenhum de nós somos, né? Nós fomos salvos pela graça do Senhor. E atributos de Deus vistos aí nessa parábola, muitos, nós vemos aqui o Senhor sendo grande em misericórdia, misericordioso, indo atrás do perdido. Deus é perdoador, ele perdoa os pecadores, ele é compassivo, ele é amoroso, ele é bondoso. Então, são atributos do próprio Deus que nós vemos presentes aí nessa parábola através dessas três histórias.
E para nós finalizarmos, meus irmãos, a nossa aula de hoje, eu trouxe algumas questões aqui para que nós possamos refletir. E eu gostaria que você aí na sua casa refletisse um pouquinho, parasse, pensasse um pouquinho sobre essas questões, são questões bem profundas, né? E colocasse essas questões diante de Deus em oração. Nossa vida de fé e comunidade, oração, leitura da palavra, comunhão, servir, nos torna mais agradáveis e amados por Deus? Ou seja, o fato de eu orar o tempo todo, de eu ler a Bíblia, de eu estar em comunhão, de eu servir, me torna mais amado por Deus? Como você acha que podemos lidar com esse sentimento de superioridade em relação aos que não compartilham da mesma fé que nós? Conseguimos enxergar essas pessoas como filhos amados de Deus? E conseguimos nos enxergar como um filho perdido que precisou ser encontrado? Então, veja como essas questões são bem profundas. Depois você pode lê-las novamente, refletir sobre elas, apresentá-las a Deus em oração. O que temos feito para procurar aquelas ovelhas que faziam parte do rebanho, mas que se perderam? Tenho acendido minha candeia e saído procurando-as? O que posso fazer por essas pessoas? Eu tenho certeza que você pode pensar aí na sua mente, no seu coração, pessoas que conheciam a Cristo, mas por algum motivo se afastaram do Senhor, estão distantes dos caminhos do Senhor. O que nós temos feito por essas pessoas? Nós temos ido atrás, nós temos feito como a moça da história da dracma perdida, que usou os recursos que ela tinha, a candeia, varreu a casa. A gente está saindo em busca dessas pessoas, procurando-as. O que nós podemos fazer por ela? Eu tenho orado por essas pessoas, eu tenho demonstrado amor, compaixão, preocupação, misericórdia. O que eu tenho feito por essas pessoas? E essas são algumas reflexões para que nós possamos finalizar a nossa aula de hoje. Essa parábola de achados e perdidos é uma parábola muito rica, muito abençoadora. Nós vemos aí na história da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, lições muito profundas para o nosso coração, mas a lição principal é: toda vida é preciosa para o Senhor. A minha vida tem muito valor, a sua vida tem muito valor, a vida daquela pessoa que nós consideramos a mais miserável é muito preciosa para Deus, porque o Senhor não olha como o homem olha. A Bíblia fala sobre isso. O Senhor olha o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, o profundo do nosso ser. A primeira coisa que a gente pode observar de todas essas histórias contadas nessa parábola é: cada pessoa, cada vida é importante para o Senhor. Cada vida é muito preciosa para o Senhor. E segunda coisa, Deus não faz acepção de pessoas. Não existem os melhores e os piores. O amor do Senhor, ele é para todos. Para os pecadores, para os publicanos, para os fariseus, para os escribas. Foi isso que Jesus também quis dizer aí nessa parábola. E, por fim, há muita festa no céu. O coração de Deus se alegra muito quando o pecador se arrepende, quando o pecador reconhece que precisa do Senhor Jesus. Amém? Bem, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Espero que essa aula, que esse estudo tenha edificado a sua vida, tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe e espero de todo o meu coração que o Senhor tenha falado ao seu coração. Vamos orar para nós terminarmos? Oremos. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por este momento. Senhor, eu te agradeço por esta aula, ó Pai, te agradeço por este estudo, Deus. Te agradeço por essas reflexões, ó Pai. Te peço agora, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, ó Pai, que nós possamos refletir em tudo isso que foi discutido aqui, ó Deus. Que nós tenhamos, ó Pai, essa consciência e essa certeza de que cada vida é preciosa para Ti, Senhor. Que o Senhor não faz acepção de pessoas, ó Pai, que o Teu amor é para todos, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Visita, Senhor, essas pessoas que estão assistindo essa aula, visita esses lares, essas casas, ó Deus,
continue a nos guardar, ó Pai, a nos proteger, ó Deus, proteger as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um grande abraço para cada um de vocês e que Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau.